Shalom, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui enviando esse vídeo e gostaríamos de fazer uma apresentação do Quali Casais 2026. Amém, queridos? E esse vídeo, na verdade, não tem o intuito necessariamente de convencer você, mas através desse vídeo, nós gostaríamos que você analisasse o que nós vamos trazer e fazendo sentido para você e para o seu cônjuge, corra com a sua inscrição. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu gostaria de começar esse vídeo lendo dois versículos e queria que você me ouvisse com paciência, com atenção e com misericórdia. Tá bom? Tenho certeza que o que nós vamos trazer aqui vai ser uma bênção para a sua vida. Provérbios 24, versículo 3 e 4 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Eu queria trazer aqui 3 pontos que esse versículo nos traz, que é o seguinte: que um lar, ele é uma construção, amém? Que ela é progressiva e ela é intencional, amém? Guarde isso no coração. E o versículo nos traz 3 pontos: sabedoria, entendimento e conhecimento. O que é a sabedoria? É a capacidade de aplicar princípios eternos nas decisões, nas emoções e no comportamento, do casal, por exemplo. O que é o entendimento? Podemos dizer que é uma compreensão mútua dos princípios, do Senhor, que envolve empatia, discernimento, também para lidar com os desafios e as próprias diferenças também do casal. E o que é o conhecimento? É esse crescimento contínuo no conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua vontade, do seu reino e o seu propósito com o casamento. Então, de forma resumida, um casamento abençoado, ele é uma construção. O casamento ele não vem pronto, mas ele é uma construção do quê? Da aplicação de sabedoria, de entendimento e conhecimento. Eu sempre falo que, eu costumo sempre dizer quando eu estou ministrando, é que uma coisa que eu aprendi, que assim, às vezes a gente, por exemplo, quer ter uma profissão, por exemplo, a gente se capacita para aquilo ali, né? Agora, quando é para a família, a gente não tem essa preocupação. E isso é até uma coisa espiritual, porque se o casamento ele é uma grande prioridade, ele é algo extremamente importante, por que a gente tem uma dificuldade para investir, por exemplo, né? Por que existe uma resistência? Você pode ver que quando é uma coisa envolvendo casais, às vezes tem pouca procura, né? Tem pouco interesse, é como se todo mundo já soubesse. Mas vamos continuar aqui. Isso aqui é uma introdução apenas, biblicamente falando, que o lar, né? Como diz aqui o texto, né? Sobre a edificação de uma casa, ela é uma construção, tá? Progressiva e intencional, que ela envolve conhecimento, entendimento e sabedoria, tá bom? Agora eu quero trazer aqui alguns pontos para você, porque é importante o Quali Casais. O primeiro é porque o maior investimento, ele é na família, amém? E não em bens materiais. Não que os bens materiais não são importantes, eles são importantíssimos. Porém, eles não deveriam serem, né, a maior prioridade do casal. Ela é prioridade, mas não a maior. Ela deve andar em paralelo com a maior prioridade, que é o quê? O investimento na família. E qual é o investimento? É nas emoções, é na sabedoria, no conhecimento, é no trato, é nas questões práticas do dia a dia do casal, do renovo do amor, por exemplo. A gente até criou uma frase na última reunião: o maior investimento é na família e não em uma geladeira. Porque às vezes uma geladeira dá problema, e uma geladeira mais barata é R$ 2.800, R$ 2.500 mais ou menos, em média, daí pra cima. E quando dá um problema, se queima, por exemplo, a gente não mede esforços para comprar uma geladeira, ou quando dá um problema no carro, para mandar logo ajeitar o carro. Então eu só quero mostrar para você nesse primeiro tópico aqui, é que existe uma inversão de valores dentro, muitas vezes, da própria família, do próprio entendimento do casal. Mas vamos lá. Um segundo ponto aqui é que esse evento também vai ser uma oportunidade para os casais terem uma lua de mel, por exemplo, e sair um pouquinho da rotina da semana e ter um tempo de qualidade para si mesmos, amém? Neste hotel, no Buri Hotel, e serão dias maravilhosos de aprendizado e crescimento do casal, amém? Um terceiro ponto aqui é um resgate também da identidade do casal, alguns como pai, outros como mães. Então, saindo um pouquinho da rotina, é como se fossem sócios da rotina, né? O casal que se tornou sócio da rotina. E isso aí é um problema, né, para o casal. Isso é um problema muito grande. Então, esse terceiro ponto é para lembrar que o Quali Casais vai ajudar as famílias a saírem um pouquinho desse piloto automático e lembrar que são namorados, né, são amigos também, são parceiros de um projeto de Deus. Amém? E um quarto ponto é que a prosperidade do homem, por exemplo, ele está muito ligado ao como ele trata a sua esposa, o quanto ele investe na sua esposa. Na verdade, queridos, por mais incrível que pareça, os casais entram tanto na rotina, que eu tô falando agora mais pros homens agora, né? O homem, ele esquece que a esposa é a chave da prosperidade dele. É tão sério isso, que quando o homem, ele não tá bem, né, com a sua esposa, no sentido dele honrá-la, até a oração dele é retida nos céus, pra você ter ideia. Então, muitas vezes, o homem, pelo seu orgulho, pelo seu autoritarismo, ele quer impor coisas sobre a esposa, certas situações, ele, na verdade, muitas vezes até um relacionamento autoritário, né? Bom, você quer só alguns pontos. Então, e aqui nesse ponto ainda, falando, o Quali Casais também, ele vai agir também como uma prevenção. Muitos relacionamentos, o que nós temos dito, até nas reuniões, é que muitas separações poderão e serão evitadas através do Quali Casais. Por quê? Como a gente sempre diz, às vezes o casal só procura ajuda quando o relacionamento praticamente já acabou, já estão separados. Aí é que vai cair a ficha dos anos que eles não investiram no seu relacionamento.
e às vezes até irreversível. Por quê? Porque o que a gente planta, a gente vai colher. Às vezes um casal teve, infelizmente, uma vida, um relacionamento de anos, onde muitas coisas que nós estamos falando aqui não foi alinhado, não foi aprimorado, não foi treinado, não foi ajustado, e para reverter é muito complicado. Apóstolo, tá dizendo que Deus não restaura? Deus restaura sim, mas tem muitos casais que, infelizmente, não haverão restauração. Por muitos agravamentos que, infelizmente, houveram no decorrer de um casamento, que não houve uma preocupação. Eu não vou dizer de um, mas não vou dizer que nenhum teve. Talvez um teve, mas o outro era muito difícil, né? Não queria, não achava necessário. Ou às vezes até os próprios dois achavam que não precisavam disso. Então eu tenho certeza que esse Quali Casais, o Senhor Deus está nos preparando coisas maravilhosas e uma manutenção e uma prevenção para aprendermos a gerenciar, inclusive, até crises dentro do relacionamento. Um quinto ponto que eu quero trazer aqui é que muitas vezes o relacionamento, existem ressentimentos silenciosos. São ressentimentos que estão ali intrinsecamente dentro do relacionamento, e aí isso acaba gerando indiferenças, existem impressões dentro do relacionamento, e isso causa um problema, né, seríssimo. Então, o Quali Casais é uma manutenção do relacionamento. Um sexto ponto aqui, então muitas vezes o casal, muitas vezes, eles acabam repetindo coisas, até de origem familiares, né, que vem lá da família, que foi aprendido de forma errada, e que dentro do relacionamento acaba virando uma lei. Então, não podemos esquecer que existem padrões que não são padrões de Deus que estão dentro da família. Então, esses padrões precisam ser confrontados e a gente traçar um novo realinhamento para que o casal viva melhor. Um sétimo tópico aqui também é que nós estamos numa guerra espiritual, amém? E que existem forças, né, para destruir a família, o diabo, a cultura, sabe, certos conceitos, certos padrões de famílias que nos é imposto, e o padrão que deve permanecer é o padrão de Deus, amém, queridos? E um oitavo ponto aqui que nós podemos trazer é que não tem mais um altar dentro do seu lar, né, onde Deus é a base, não é isso? Muitas vezes acontece. Então, assim, nós podemos analisar que um ministério frutífero, né, uma vida próspera, ela começa com uma família abençoada. Na verdade, o nosso ministério, ele deve ser uma extensão da nossa casa, dos valores que a gente preserva, daquilo que a gente conserva dentro de casa, daquilo que é de Deus, amém? Talvez um nono motivo podemos trazer aqui, que vai ser um tempo de renovação, amém? Um tempo de renovação espiritual, podemos dizer assim. Existe uma rotina, querendo ou não, existe uma rotina, existe um esgotamento físico, e a alma precisa ser cuidada também, a nossa alma, amém? Muitas vezes o casal, ele resolve tantos problemas de casa, do ministério, mas aí uma pergunta, quem está cuidando de você? Então eu posso dizer que nesse Quali Casais será um tempo de cuidado, de sermos cuidados, né? Estaremos ali sendo ministrados e também trocando experiências e recebendo palavras de apoio, amém? De outros casais também, e vendo os testemunhos, porque muitos testemunhos serão contados também, tá bom? E vai ser algo maravilhoso. E um décimo ponto é que vamos estar num local ali com uma estrutura maravilhosa, amém? Ministrações que foram escolhidas, entendidas que são necessárias. Será um momento voltado para o casal, amém? No final desse vídeo, nós vamos ter algumas informações sobre valores e forma de pagamentos. Amém? Lembrando, queridos, também que vão ser 3 dias maravilhosos, como eu disse, café da manhã, almoço, janta. É um momento que o casal vai poder ali ter um momento que talvez até hoje não tiveram a oportunidade de ter. Amém? Então, queridos, entre em contato conosco. Aí, como eu disse no final do vídeo, tem as informações de pagamento, valores. Entenda o seguinte, a missão está oferecendo essa possibilidade, esse momento maravilhoso. Esse é o segundo e o último grande evento da missão, no sentido de retiro, né, de final de semana. E então, vamos virar essa chave, vamos fechar com chave de ouro esse evento, investindo na família, um bem maravilhoso, amém? E eu tenho certeza, queridos, que um grande crescimento vem e de uma grande consolidação nas congregações, na sua vida, e uma grande prosperidade de Deus está sendo desatada na sua direção. Como eu disse, a intenção desse vídeo não é te convencer, mas você pensar nessas possibilidades. O maior investimento, de fato, é na minha família. Então, eu tenho certeza que, se organizando o evento agora em setembro, nós podemos conseguir todo o valor até dia 1º de setembro, começando agora em julho, agosto e setembro. Nós podemos levantar esse recurso. Lembrando que vai ser um investimento para você, investimento para sua família, e eu tenho certeza, como eu disse, uma grande prosperidade de Deus, não só financeira. Quando a gente fala prosperidade, eu nunca penso no financeiro. Eu penso que o financeiro é apenas uma consequência da grande e maravilhosa prosperidade que Deus nos dá, que é a sua paz. Paz dentro da família, onde o casal se respeita, onde o casal de fato se ama, onde um é chamado para servir um ao outro dentro do relacionamento, amém? E Deus, assim, opera coisas maravilhosas. Nós vamos falar nesse evento sobre a linguagem do amor, vamos falar sobre paz dentro do lar e fechar com amor e respeito. Tenho certeza, queridos, que vocês serão grandemente impactados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.